nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mais uma vez agradeço, saúdo o Padre Fábio pelo convite. Também cada um de vocês que veio nessa noite participar dessa missa, rezar pela sua família, seu matrimônio, tudo que você tem vivido. Veja, com certeza o nosso Evangelho é muito rico de um sentido teológico, mas eu não quero entrar nessa parte. Quero tratar de um assunto que talvez seja mais importante para nós no dia de hoje, que foi aquilo que Deus colocou no meu coração. Hoje nós vemos no Evangelho 10 leprosos curados. Porém, dos 10 curados, quantos voltaram para agradecer a Deus? Quantos? Apenas um. Que coisa! Apenas um foi tocado pelo amor de Deus, ou talvez não seja essa a palavra, apenas um desses 10 que realmente deu valor à ação de Deus na vida dele e voltou louvando e glorificando. Aqui já começa o nosso questionamento. Será que nós estamos dando valor naquilo que Deus faz na nossa vida? Ou será que nós vivemos como também esses leprosos? Levamos a vida no automático. Veja, uma coisa muito bonita e simples, o acordar de manhã cedo. Só de você acordar pela manhã já é obra da misericórdia divina. Mas quem leva isso a sério? Todo dia a gente acorda mesmo, né? Não faz diferença. Quem agradece a Deus? Senhor, obrigado porque acordei hoje. Nem eu, padre, não faço isso. A gente não leva a sério as pequenas coisas que Deus faz na nossa vida. Parece até mesmo que é obrigação de Deus fazer aquilo na nossa vida. Mas é obrigado? Não é. Então quando as coisas dão erradas, aí a gente reclama com Deus. Porque aí sim, é a obrigação de Deus que tudo dê certo na nossa vida. É assim ou não é? Mas no final das contas, Deus não tem obrigação nenhuma conosco. Deus não tem obrigação nenhuma conosco. Nós é que temos obrigações para com Ele. E as nossas obrigações, a verdade é que nós não cumprimos com elas. E o que eu quero dizer no dia de hoje é isso. Nós precisamos trabalhar em Deus a nossa memória. A memória é algo muito importante dentro da religião. E não só dentro da religião, dentro da família. A memória é algo muito importante dentro da pessoa humana. Veja, não tem uma doença de memória. Você já ouviu falar de uma doença de memória que ataca as pessoas idosas? Já ouviu? Como que chama essa doença? Alzheimer. Você já conviveu com alguém com Alzheimer? Você sabe como que é terrível. Às vezes a pessoa não sabe mais aonde ela está. Ela vai para a rua e ela se perde. Uma pessoa com Alzheimer, ela corre risco de vida. Uma pessoa com Alzheimer, ela perde a consciência de si. Eu já conheci pessoas com Alzheimer, por exemplo, que andando na rua arrancaram a roupa. Imagina, a perca de consciência. Pessoas com Alzheimer que já não sabem mais quem é o filho ou quem é o esposo. Veja que coisa terrível. A memória é algo fundamental na nossa vida. É algo fundamental no ser humano. Se você acordar amanhã sem memória, você não sabe quem você é. Você não sabe se você é homem, se você é mulher, o que você é. Você perdeu a memória, você perdeu tudo. Você perdeu toda a construção da sua identidade, a construção da sua história. Nós somos aquilo que nós fomos vivendo na nossa história. Você é aquilo que você foi experimentando desde o nascimento da tua mãe. Desde o nascimento da barriga da tua mãe, né? Muita gente traz traumas desde a gestação, traz traumas até a vida adulta, por causa do quê? Da memória. A memória é algo importantíssimo, imagina, veja isso. Agora, o grande interessante é que a nossa memória ela é muito mal treinada, muito mal amada talvez. A nossa memória, ela gosta de guardar coisas ruins. Isso também é natural por quê? Porque o ser humano ele luta pela sobrevivência.
E o que corre o risco de tirar a tua vida? São os traumas, as coisas ruins que você foi vivendo. Então é muito mais fácil a gente guardar coisas ruins, porque aí a gente aprende a se defender, né? Quem foi traído uma vez, cria toda uma coisa dentro de si para não ser mais traído. Quem foi roubado, começa a andar na rua, sempre cuidando do que está ao redor, para não ser mais roubado. A memória faz com que a gente também se proteja. Por isso, muitas vezes a gente só guarda as coisas ruins, porque as coisas ruins, de algum modo, também atacam a nossa vida. É natural que a gente guarde os traumas, as coisas ruins. E também é natural que quando acontece algo de errado na nossa vida, você vai deitar pensando, nossa, eu não deveria ter feito isso. Nossa, isso aqui que eu fiz foi ruim. Nossa, tal tragédia, tal coisa poderia ter sido evitada. Então a gente vai dormir pensando naquilo. Ou seja, as coisas ruins a gente rumina. A gente pensa, a gente repensa. Agora, as coisas boas, o que a gente faz com as coisas boas? Quem vai deitar pensando, nossa, como foi bom o meu dia? Senhor, muito obrigado. Quem faz isso? No matrimônio, por exemplo, quantas vezes você se recorda daquele dia que você se apaixonou pelo seu esposo? Aquele dia que você encontrou a sua esposa e se apaixonou por ela. Talvez você nem lembre mais disso. Só lembra do esposo que entra em casa cachaçado. Só lembra das brigas, dos desaforos. Só lembra das coisas ruins dentro do matrimônio. Se quanto mais você alimenta as coisas ruins, que vou até dizer, como disse, é natural, porque você quer se defender, né? Só que se você alimentar as coisas ruins, seu matrimônio vai sobreviver? Vai ficar sadio? Não vai. Nós precisamos fazer memória das coisas boas. Precisa lembrar do dia que você se apaixonou pela sua esposa. Precisa lembrar do dia que você se apaixonou pelo seu esposo. Não de hoje, que está tudo caído, tudo mole, barrigudo. Se você lembrar de hoje, pronto, não dá, né? Não é assim? Se você se lembrar de hoje, perde toda a paixão. Mas tem que recordar o início. Recordar, meu Deus do céu, nós estamos juntos já há 20 anos. Será que você está junto com seu esposo, sua esposa há 20 anos, porque foi só briga e só tragédia? Não, quantos dias de paz, quantos dias de alegria. Que dia maravilhoso o dia que você, mulher, deu a luz ao seu filho, à sua filha. Tem que recordar isso, tem que recordar as coisas boas e alimentar no coração essas coisas boas. Veja que interessante, no Antigo Testamento, quando os profetas, os homens de Deus, eles vão rezar, você já deve ter ouvido na palavra de Deus isso. Eles dizem assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos profetas. Estão dizendo o quê? Estão fazendo memória de um Deus que fez uma obra em Abraão, de Deus que cuidou e amou Moisés, Isaac, Salomão, Davi, e por aí vai. Ou seja, o povo judeu, quando ia rezar, o profeta no Antigo Testamento, quando ia rezar, ele fazia memória. Do mesmo modo, quando nós vamos celebrar a missa, nós fazemos uma certa memória, que é muito mais do que uma memória, é uma presentificação daquilo que aconteceu na cruz. É tornar de novo presente aquele momento. De algum modo posso dizer, recordar aquele grande momento da nossa salvação. Você também precisa recordar os grandes momentos que Deus fez e agiu na sua vida. Quantas vezes você poderia ter morrido e não morreu? Eu mesmo, se eu for parar para pensar na minha vida, só de acidente eu já tive uns 5. Um capotamento, que poderia ter morrido. Na gestação da minha mãe poderia ter morrido. Quando fiquei doente de câncer no seminário, poderia ter morrido. Tantas vezes na minha vida eu poderia ter morrido e Deus foi lá e me resgatou. Só que eu não recordo disso no meu dia a dia. Por isso que eu fico triste, por isso que eu fico decepcionado com Deus. Por isso que a minha fé muitas vezes cai, porque eu não faço memória
de tanta coisa maravilhosa que Deus já fez na minha vida. Assim como esses 10 leprosos, um só percebeu, nossa, como Deus me ama, então eu vou agradecer. E nós, será que existe aqui, talvez 70, 100, cento e tantas pessoas, quem aqui se recorda das coisas boas que Deus fez na sua vida, dos livramentos de doenças, livramentos de morte? Quantas coisas você poderia ter vivido e Deus te livrou? Mas a gente só recorda da coisa ruim que aconteceu, não recorda das coisas boas. Eu queria nessa noite te convidar a se recordar de tanta coisa boa que Deus fez na sua vida. Que você também fizesse essa experiência do leproso, que foi curado e agradeceu a Deus. Talvez você esteja num momento tão difícil da sua vida que você só consegue ver a cruz e a dor. Talvez o seu matrimônio é preciso, como eu disse, recordar aqueles primeiros dias no qual você amava a sua esposa, o seu esposo, saía com ele, com ela, segurava na mão, abraçava, beijava. Aquele dia que você se encantou, não pode perder a memória do encantamento. Se perder a memória, perde tudo. Não pode ter Alzheimer no matrimônio. Se tiver o Alzheimer no matrimônio, o matrimônio se acaba. Por isso eu queria que você colocasse a mão no seu coração agora. Fechasse os seus olhos. Não se preocupa com quem está ao seu redor, em volta de você. Mas que você fechasse os seus olhos. Porque quando você fecha os seus olhos, você olha para dentro de você mesmo. Você olha para dentro de si.